Pessoal, vamos lá mais uma vez, né? Hoje nós vamos fazer uma gravação falando sobre estado da natureza, Thomas Hobbes, John Locke, uma comparação entre esses dois pensadores a partir de questões do Enem. Vamos para o compartilhamento de tela. E começamos com o seguinte, questão 1 do Enem, e hoje são apenas duas, que diz o seguinte: Texto 1. Até aqui expus a natureza do homem cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei com Leviatã, tirando essa comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou Rei dos Soberanos. Não há nada na terra, disse ele, que se lhe possa comparar. Então, o primeiro é retirado do livro O Leviatã, de Thomas Hobbes, e lembrando sempre, quando ele fala em estado da natureza e outras coisas mais, para Hobbes era ruim, era o lugar onde acontecia a guerra de todos contra todos, aquela na qual há desordem, ao caos, há bagunça. Então, para Hobbes seria necessário o chamado estado político para fazer ou refazer a ordem. E já temos aqui no segundo texto, o segundo tratado sobre o governo civil de John Locke. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria. Pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Então, de certo modo, todos os dois falam sobre o estado da natureza. Mas para Locke, o estado da natureza não é tão ruim, é tão negativo como o para Hobbes. No estado da natureza para Locke, o homem era juiz das próprias causas, logo ele precisava de um juiz imparcial para essas causas. E é nessa que surge a ideia de criação do Estado. E temos o que se pede na questão. Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado da natureza como um. Então, o que é o estado da natureza para Thomas Hobbes? Letra A. Condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. B. Organização pré-social e pré-política em que o homem nasce com os direitos naturais, vida, liberdade, igualdade e propriedade. C. Capricho típico da minoridade que deve ser eliminado pela exigência moral para que o homem possa constituir o Estado civil. D. Situação em que os homens nascem como detetores de livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo pecado original. Letra E. Estado de felicidade, saúde e liberdade, que é destruído pela civilização que perturba as relações sociais e violenta a humanidade. Então, nesse caso, o que se pede é para Thomas Hobbes entende o estado da natureza como um. Então, tira aqui a parte diferentemente de Locke. Letra A. Condição de guerra de todos contra todos. Miséria universal, insegurança, medo e medo da morte violenta. Por exemplo, se fosse perguntando aqui, John Locke, diferentemente de Thomas Hobbes, entende o estado da natureza como um. Seria a letra B. Organização pré-social e pré-política em que o homem nasce com os direitos naturais. Vida, liberdade, igualdade e propriedade. Mas no qual o homem é juiz das próprias causas. Essa é a diferença, então, do hobbesiano para o estado de John Locke. Vamos para a questão 2. Lembrando sempre, deixe o vosso like aí, para ajudar o trabalho da gente. E na questão 2 diz o seguinte: polemizando contra a tradicional tese aristotélica, que via na sociedade o resultado de um instinto primordial, Hobbes sustenta que no gênero humano, diferente do animal, não existe sociabilidade instintiva. Entre os indivíduos não existe um amor natural, mas somente uma explosiva mistura de temor e necessidade recíproca se não fosse disciplinada pelo Estado. Originaria uma incontrolável sucessão de violências e excessos. Referente, então, aqui o autor é Nicolau, e
vamos ao que se pede. Referente à Constituição da sociedade civil, considera, respectivamente, o correto posicionamento de Aristóteles e Hobbes. Letra A. Instrumento artificial para a realização da justiça e forma de legitimação do exercício da coerção e da violência. B. Realização das disposições naturais do homem e artifício necessário para frear a natureza humana. C. Resultado involuntário da ação de cada indivíduo e anulação dos impulsos originários presentes na natureza humana. D. Objetivação dos desejos da maioria e representação construída para possibilitar as relações interpessoais. Letra E. Realização da razão e expressão da vontade dos governados. Então, tanto o posicionamento de Aristóteles quanto o posicionamento de Hobbes sobre a chamada sociedade civil, nós vamos ter letra B, realização das disposições naturais do homem e artifício necessário para frear a natureza humana. Observando a natureza, por exemplo, Hobbes observou que todo animal tinha o seu predador, menos o homem. Daí que ele cunhou a frase: o homem é lobo do homem. Logo, o ser humano precisa de leis que limitem os seus impulsos, que limitem as suas chamadas disposições naturais. É isso então. Pessoal, até um próximo vídeo. Prestem atenção no conceito de estado da natureza para John Locke, no conceito de estado da natureza para Thomas Hobbes e até um próximo vídeo. Muito obrigado, gente.